Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Final de semana, nesse domingo, por coincidir o dia 29 de junho, nós, no lugar do domingo do tempo comum, nós celebramos a solenidade de Pedro e Paulo. É uma festa que nós temos todos os anos, São Pedro e São Paulo, que quando cai no domingo, ela prevalece sobre a liturgia dominical, que é uma festa que nos ajuda a compreender vários aspectos. Primeiro, justamente, se une esses dois apóstolos, das colunas da igreja, né? Pedro, com a sua missão de confirmar os irmãos, de realmente ser aquele que o Senhor chamou para estar à frente da igreja, e Paulo, o grande evangelizador, aquele que se converteu no caminho de Damasco e saiu anunciando o evangelho e expandindo a igreja nos seus inícios. Pelo fato de celebrarmos Pedro e Paulo nesse domingo, nós celebramos o dia do Papa, dia de nós pedirmos a Deus pelo Santo Padre, no caso esse ano, Papa Francisco, pedindo que Deus o conserve, Deus o ajude, Deus o ilumine, para continuar essa bela e importante e difícil missão de estar à frente da sé apostólica, estar dando a vida pela missão evangélica, de ser aquele que tem o primado de Pedro. Não é? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construí a igreja. O Papa, justamente, que recentemente viajou para a Terra Santa, no encontro com outras igrejas cristãs, ele falava um pouco de como poder o primado de Pedro servir também para a unidade entre os cristãos. Não é? Ele vai viajar agora em agosto para a Coreia também, para encontrar os jovens asiáticos, né, como consequência um pouco da campanha que nós tivemos da Jornada Mundial da Juventude. É um tempo de vermos essa missão do Papa e aí por quem devemos rezar. Nós tivemos aqui no Brasil a oportunidade de tê-lo entre nós durante uma semana, durante a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. Temos ainda muito mais esse desejo de estar com o Santo Padre e rezar por ele. Nós instituímos aqui no Rio de Janeiro, além das orações que se fazem todos os dias, além da citação na missa, além da oração também dos fiéis, que se nós temos a oração pelo Santo Padre, também nós temos lá na Praia de Copacabana, diante da imagem de São Francisco, que ele abençoou, né, também a oração do terço, na edição do Santo Padre, e no Santuário da Penha também, todos os sábados temos também, né, ao meio-dia, 11h30, meio-dia, temos também oração pelo Santo Padre, respondendo justamente ao seu apelo, rezem por mim, rezem por mim. Então, são compromissos que nós assumimos com muita alegria. Mas, em especial, nesse domingo do dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, nós rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e, ao mesmo tempo, que ele tenha força e saúde para levar para frente essa grande e importante missão. Ao mesmo tempo que é o dia do Papa, nós também temos uma coleta especial neste final de semana, que seria muito bom que fosse generosa, que é com a qual o Papa faz as obras sociais no mundo inteiro, chamada Óbolo de São Pedro. De todos os católicos, parte uma doação em dinheiro para entregarmos como presente ao Papa, para ele poder fazer suas obras caritativas pelo mundo, como tem feito tantas, não é? Então, justamente, nós sabemos que nesse final de semana a coleta de todas as missas, de todos os locais, de todas as dioceses, é destinada ao Óbolo de São Pedro. Conscientemente, moralmente, nós temos essa obrigação e fazemos com muita generosidade e alegria, dando um presente ao Santo Padre através do nosso Óbolo de São Pedro. Esperamos que nós possamos estar muito atentos a isso e com generosidade. Já é algo muito tradicional na igreja, não precisa nem lembrar, mas sempre é bom, né? Nós sabemos que nesse dia do Papa, dar um presente para o Santo Padre, a gente pode dar um presente ajudando com que ele possa ajudar os outros. É isso que nós fazemos. O Óbolo de São Pedro se destina ao Papa e às suas obras caritativas que sempre tem que levar pelo mundo afora. Por isso, eis aí também a nossa missão. Rezar pelo Santo Padre e hoje dar o nosso presente a ele, um Óbolo de São Pedro, né? Nesse dia de São Pedro e São Paulo que nós celebramos, né? Aqui no Brasil, evidentemente, quando o dia 29 não cai de domingo, ele também passa para o domingo, né? Justamente para podermos celebrar
com solenidade essa festa de Pedro e Paulo, né? Rezemos, portanto, né, para que nessa festa de Pedro e Paulo, dia do Papa e do Óbolo de São Pedro, nós sejamos cada vez mais conscientes dessa nossa missão e ao mesmo tempo desse nosso carinho para com aquele que tem o primado de Pedro e que nós rezamos para que assim possa viver e servir a todo o cristianismo, a todos os cristãos, né, como sinal de unidade, de fraternidade, né, de caridade, né? Nesse domingo, que celebramos Pedro e Paulo, nós temos, meus irmãos e irmãs, a leitura de Mateus, né, que fala do primado de Pedro, né, e começa com a profissão de fé, que é muito comum. Jesus leva os seus discípulos ali no território de Cesareia de Filipe e pergunta, no dizer das pessoas, quem é o Filho do Homem? Ou seja, o que estão falando por aí, quem sou eu? E depois pergunta, mas para vocês, quem sou eu? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma profissão de fé tremenda, dizendo que Jesus é Filho de Deus, é o Deus conosco. E Cristo vai responder a Pedro, Pedro, você falou isso não por uma evidência humana, mas falei isso justamente pelo caso do meu Pai que está nos céus, que lhe deu esse dom, de poder assim enxergar. Por isso eu te digo, nessa fé, você é Pedro, você é pedra. E aí, assim que eu vou instituir minha igreja, você vai ser essa pedra, que vai servir a igreja como sinal, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Primado de Pedro e de seus sucessores. Pedro e de seus sucessores recebem essa missão. Mas vem primeiro, justamente, o crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E nós podemos dizer isso levado pela fé. Podemos dizer isso levado justamente, né, pela graça de Deus em nossa vida. Crer no Deus conosco, Deus que está no meio de nós. E porque nós cremos em Cristo, é que nós podemos também confirmar os irmãos. É aquele chamado a confirmar os irmãos que é o Santo Padre, não é? Que é aquele que sucede a Pedro. Tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Sobre essa profissão de fé, de crer no Filho do Deus vivo. É justamente aí que se baseia, né, justamente essa missão. Porque crer em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é que essa pedra, né, justamente vai ser a base sobre a qual se constrói a igreja. Não se tem igreja se não se crê em Cristo como Filho de Deus, não é? E o Papa tem essa missão de estar confirmando os irmãos e ajudando a nunca perder esse caminho de confiar no Deus vivo, o Filho de Deus vivo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí vem essa missão belíssima do sucessor de Pedro, a que hoje nós celebramos, recordando essa bela missão e pela qual somos chamados a rezar e a pedir. Também, nas outras duas leituras desse domingo, desse dia 29 de junho, nós ouvimos falar de Pedro e Paulo, cada um sobre um aspecto, não é? E justamente fala de situações diferentes. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos fala da prisão de Pedro. Herodes tinha mandado matar já a Tiago, viu que aquilo agradava a população, e tem alguns que jogam para a opinião pública, não é? Então mandou também prender a Pedro, não é? Para tentar agradar a população, não é? E enquanto Pedro estava preso, veio uma grande luz, não é? No recinto, o anjo despertou Pedro, levanta-te depressa, caiam as cadeias das mãos, o anjo disse, cinge-te e calça tuas sandálias, e assim ele fez, não é? Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que fazia por meio do anjo, julgava estar sonhando. Pedro é libertado da prisão miraculosamente, não é? Ora, meus irmãos e irmãs, sabemos quanto que Pedro pregou, sofreu, foi perseguido, foi martirizado, e, no entanto, confirmou os irmãos. Quanta coisa que aconteceu na sua vida, mas ele sempre proclamou Cristo como Senhor. Sabemos da sua negação na hora da crucifixão, na hora da cruz, na hora da prisão de Jesus, né? Mas depois se arrependeu amargamente, né?
mostrou a sua fragilidade humana também. Mas justamente aí ele foi confirmado, e aqui nos Atos dos Apóstolos mostra Pedro testemunhando Jesus Cristo, mesmo com a sua prisão, né? Com a sua condenação. Os cristãos, meus irmãos e irmãs, têm olhado para Pedro vendo alguém muito próximo de nós, né? Alguém que professa fé, que crê em Cristo, tem sua fragilidade, mas uma vez que se arrepende, é fiel e vai até o fim testemunhando em quem acredita, em quem crê que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus da vida. Portanto, é Ele que o Senhor escolheu para confirmar-nos na fé, Ele e seus sucessores. E a segunda leitura, segunda carta a Timóteo, fala de Paulo, que fala um pouco da sua vida, do final da sua vida. Estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, também aparece aqui São Paulo, que é outro que é celebrado hoje, o apóstolo dos gentios, que vai pelo mundo afora pregando o evangelho, e que no final da vida ele fala: terminei minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. É o que todos nós gostaríamos de dizer no final da nossa vida: Senhor, combati o bom combate, guardei a fé, proclamei o seu nome, agora me resta estar convosco. Para o cristão, a morte justamente é esse voltar ao Pai. E nós queremos, meus irmãos e irmãs, né, também, enquanto nós vivemos, temos as mesmas atitudes de Paulo, de estar evangelizando, testemunhando a fé em Cristo Jesus ressuscitado, até o fim da nossa vida, até o dia em que nós nos colocarmos agora, Senhor, né, espero realmente estar convosco. Como Paulo tinha essa consciência, viveu a vida toda pregando o evangelho depois da sua conversão. Viveu por conhecer alguém que viveu a vida de fé e passou por perseguições, passou por apedrejamento, passou por tantas tentativas de querer que ele fosse Deus, etc., mas pregou a todos e anunciou a todos Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso mesmo ele fala agora: só me resta estar diante do justo juiz, né? E nós também somos chamados a tomar essa consciência cada vez maior, caríssimos irmãos e irmãs, de termos como Pedro e Paulo essa firmeza, de estarmos firmes na fé, de irmos até o fim da nossa vida, combatendo o bom combate, sabendo o Senhor que está conosco e nos livra das garras do leão, né? Nos ajuda sempre a ver a nossa fé. Que no meio das vicissitudes, dificuldades e perseguições, guardemos a fé, vivamos a fé em Jesus Cristo, caminhemos no Senhor. Eis aí justamente o passo que nós somos chamados a dar. Meus irmãos e irmãs, festa de Pedro e Paulo, dia do Papa e da nossa coleta do óbolo de São Pedro. O exemplo de Pedro, exemplo de Paulo. Pedro escolhido para ser aquele que vai confirmar os irmãos, porque proclama Jesus Cristo como Senhor. Nós todos somos chamados à imitação de Pedro, e como Pedro, como igreja, como aquele que estava à frente da igreja, justamente a professar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós queremos viver essa nossa fé, caminhando contigo cada dia da nossa vida, cada instante da nossa existência. Quero cada vez mais viver a fé cristã e católica em nossa vida, em nosso dia a dia. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.